Olá, pessoal do Integral, da terceira série. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, iniciando o quarto bimestre e, claro, fazendo a revisão para o Enem, tá certo? No terceiro bimestre, a gente estudou sobre a ditadura militar no Brasil, né? A gente viu aí 5 governos, né? Do período do regime, né, civil-militar. A gente estudou sobre João Goulart, Jânio Quadros, né, o processo que inicia, né, a redemocratização, não a fundo, né, no caso vamos iniciar hoje, né, continuar esse processo, né, vendo aí, discutindo alguns antecedentes, né, a questão, esse processo de redemocratização ele vai ser lento, gradual e seguro, né, lento porque vai demorar muito tempo, são 11 anos de redemocratização, gradual porque os direitos vão vir aos poucos, e segura porque tinha que ser segura para os militares, tá certo? Então a gente vai aí nesse processo. Ainda no governo, né, desse processo de redemocratização, a gente vai ter a Lei Falcão, tá certo? Que vai limitar a propaganda política, tá certo? Vamos ter o pacote de Abril, vai fechar o Congresso, né? Vai criar os senadores biônicos, isso porque, não esqueçam, né? Redemocratização lenta, gradual e segura. Final de 78, fim do AI-5, né? Então, olha só, aos pouquinhos. Lei Falcão e pacotes de Abril, 76, 77, né? Fim do AI-5, 78, né? Lei da Anistia, 79, né? A ideia do perdão, né, da anistia para os presos políticos ou exilados e para os militares, porém, quem participa de guerrilha não recebe, né, a anistia, tá certo? Aí vai ter a campanha, né, a anistia ampla, geral e restrita nesse processo, tá certo? Vamos ter o fim do AI-2 em 82, né, e a volta do pluripartidarismo, nesse período que surge vários partidos ressurgem, né, e outros são criados, tá certo? A emenda Dante de Oliveira, de 83, 84, né, que vai gerar direta já, que não foi aprovada, e com isso a gente vai ter um processo eleitoral de 85 de maneira indireta, tá certo? Então, é o que acontece nesse processo de redemocratização lenta, gradual e segura que acontece nos governos militares de Ernesto Geisel, de 74 a 79, e de João Batista Figueiredo, de 79 a 85. Então, não esqueçam, esse processo de redemocratização, ele na realidade é um planejamento, né, para que não houvesse punição para os militares que cometeram crimes políticos, crimes contra a humanidade, né, políticos e contra a humanidade, contra os direitos humanos, tá certo? Não esqueçam disso. Eu coloquei algumas questões para a gente discutir, né? Olha só, vocês podem dar pausa, né? Se vocês quiserem e encontrarem a resposta de vocês, já vou discutindo aqui, né? Os primeiros anos da década de 60 correspondem ao que talvez tenha sido a mais intensa fermentação ideológica e política da história de um país que então se politizava. Existia uma vontade ativa de participação entre os diversos setores da sociedade, e um sopro generoso de mudanças agitava o país. Um fragmento, né, da Eloísa Starling. De acordo com a Eloísa Starling, sobre a década de 60, é incorreto afirmar. Isso aí é antes da ditadura, tá, gente? Ó, a letra A. O intenso debate político só durou até 64, sendo abortado pelo regime militar. Então, marcamos a incorreta, essa alternativa tá correta. Lembra que eu falei da República Populista, que foi um período democrático, sim, né? de um intenso debate democrático, né? Embora temos aí várias visões, tá certo? A Bossa Nova, que surgiu em 68, Cinema Novo, também da década de 60, né? Final da década de 60, Nova Capital, eram expressão de valorização nacional. Sim, né? O Cinema Novo expressava muito isso, né? A ideia, mesmo que as desigualdades sociais que existiam no Brasil, a Bossa Nova também, então está correto.
A letra C, a marcha da família com Deus pela liberdade era uma demonstração de insatisfação da classe média? Sim, com certeza. Né? Vai reunir ali a classe mais conservadora, né? Pessoas da igreja e tudo mais. O movimento estudantil se destacava no apoio às propostas de João Goulart, é verdade, né? A ideia da educação, né? A ideia da reforma agrária, eles apoiavam, sim. Letra E, o comício da Central do Brasil provocou uma reação popular contra o governo João Goulart. Não, quem reage é a classe mais conservadora, né? É a classe mais elitista, né? Não a população, né? A população, na realidade, a população mais carente apoia, né? E mais à esquerda apoia o discurso de João Goulart. Então, é a letra E, tá certo? É a letra E a questão incorreta. Tá bom? Vamos para outra questão. Já no processo que estamos estudando, né, o processo de reabertura democrática no Brasil dá-se de início com a assinatura da Lei da Anistia, em agosto de 79. Dentre as mudanças que se introduziram no Brasil, nesse período pode-se citar a realização de eleições diretas para o governador, apesar de ter restrições à propaganda eleitoral. Então, é em 79, se não me engano, em 82 vai 82 já acontece eleições diretas para governador, tá certo? Então, vamos deixar a letra A aí. Aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita. Não, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que a anistia, ela anistiava os presos políticos que cometeram crimes políticos e estão exilados, e que estão presos também, e os torturadores, os militares que praticaram crimes, certo? Porém, não anistiava pessoas que participaram da guerrilha, né, da urbana e rural. Então, ela não era ampla, surgiu esse movimento, né, mas não é, então a letra B está errada. C, pagamento de indenização às famílias dos desaparecidos e políticos, não teve, tá certo? Eleições diretas, até porque se eles pagassem, né, eles estavam assumindo que eles cometeram esses crimes, né? Letra D, eleições diretas para presidente da República, as eleições diretas são em 89, tá certo? Realização de um plebiscito sobre o processo eleitoral, também não. Então, letra A, tá? Realização de eleições diretas para o governador, apesar de restrições à propaganda eleitoral. Questão 3, vocês dão uma pausa, né, e respondem, e depois vocês dão continuidade ao vídeo, né? Olha só, observe a imagem. Os arquivos da ditadura. Vamos brincar de esconder, pessoal? Quando eu contar até 200 anos, vocês aparecem. Então, um comandante, um general, né, dando a ordem, né, para os seus subordinados, tá certo? E aí os arquivos da ditadura, eles foram trancafiados, né, a 7 chaves. Tá claro, isso foi votado em lei, né? Foi aprovado, né? A charge representa um momento da ditadura militar no Brasil. Sobre ela, podemos afirmar que a Lei de Segurança Nacional determinava que se eliminasse os atos secretos do governo. A Lei de Segurança Nacional determinava que se eliminassem os atos secretos do governo. Será? Então, deixa aí, né, a letra A. O sigilo de documentos era necessário para a defesa da soberania nacional. Acho que não, né? O sigilo de documentos era necessário para a defesa da soberania nacional. Acho que não, a lei não marcaria a letra V. Se o governo concedeu a anistia ampla, geral e restrita a todos os brasileiros, a gente acabou discutindo na questão anterior que não, né? Então, a letra C está errada. Os arquivos secretos do governo militar esconderam importantes fatos da história do Brasil. Essa daí é boa também, né? O fim do SNI, Serviço Nacional de Informações, promoveu a abertura dos arquivos secretos. Não promoveu. C e E estão totalmente erradas. Né? Vamos voltar à letra A. Né? A Lei de Segurança Nacional determinava que se eliminassem os atos secretos do governo. Também não, tá, gente? Não determinava isso. Era o contrário, né? Era para assegurar, né? Como posso dizer para vocês? É para assegurar a ordem, né? Principalmente do governo. Letra B, o sigilo de documentos era necessário para a defesa da soberania nacional. Não é só isso, né? É limitar demais, né,
a soberania nacional, a defesa da soberania nacional. Então, sobra a letra D, né? Os arquivos secretos do governo militar esconderam importantes fatos da história do Brasil. Teve a Comissão Nacional da Verdade, tá? Que trouxe à tona muitas questões, mas, ao mesmo tempo, ainda temos fatos importantes, documentos importantes que ainda estão trancados, né? Por lei, não pode mexer, tá certo? E só daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, tá? Me perdoe, mas por não saber, né? Mas, enfim, tem um determinado tempo, né? E a Comissão Nacional da Verdade muda a partir do governo da presidente Dilma, muda esse tempo, né? Então, é por menos tempo agora, mas, enfim, tá certo? São algumas questões, vamos aí para aí temos as eleições de 85, né? Que a emenda Dante de Oliveira não consegue fazer, não consegue ser aprovada, né? E aí vamos ter o Tancredo Neves contra o Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf era do PDS, não, é do PDS, tá certo? Era um candidato que vinha do apoio aos militares. E aí tem uma questão interessante que eu já comentei nas outras aulas, né? O José Sarney vai ser o vice do Tancredo Neves, tá? E o que é que acontece? Foi um acordo que foram feito com os militares, né? Na realidade, o Sarney sai do PDS, funda o PFL, tá? Vai para o PFL, que vai ser fundado nessa época, e é o vice do Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves se reúne com o Geisel, né? Com o Figueiredo, e aí é proposto isso, né? É imposto isso, na realidade. E por quê? Para que o Sarney ficasse ali vigiando, né? Se poderia acontecer um revanchismo contra os militares, né? Foi uma jogada ali para que o Sarney ficasse mais próximo do poder executivo, tá? Então, o Sarney dá a desculpa que queria ser o indicado, né, pelo PDS, e quem foi indicado foi o Paulo Maluf. Ele vem para o PFL, que vai ser formado nessa época, e é o vice do Tancredo Neves. Enfim, né? A eleição ocorre por via indireta, tá? O presidente vai ser o Tancredo Neves, vai dar uma lavada no Paulo Maluf, né? Mesmo por via indireta, tá? E depois desde 64 a gente vai ter o primeiro presidente civil, mesmo que por via indireta, né? Às vésperas de sua posse, o Tancredo Neves acaba morrendo, né? Ele adoece, logo depois ele morre, uma infecção, não lembro o que era, mas enfim, de repente, né? Um dia antes ele morre, assume o seu vice, o José Sarney, né? Estranho, né? Não vamos aqui criar teorias, mas é bem estranho, tá certo? Então, o nosso primeiro presidente vai ser o José Sarney, que assume por via direta e que era da base dos governos militares no golpes, no processo de ditadura no Brasil. Ele era da arena, né? Então, olha só. Então, como é que vai ser o governo do José Sarney, né? Que vai aí de 75 a 90, vão ser 5 anos. Lembrando que com a aprovação da Constituição passa para 4 anos de governo, tá certo? Para presidente. O país vivia uma das maiores crises da sua história, né? A década de 80, gente. No Brasil, ela é conhecida como a década perdida. No mundo é a década de 70 e 80, né? No Brasil principalmente a década de 80, tá? E aí tem a charge, né? O lavar o Brasil descendo a ladeira, né? Porque isso, né? A moeda brasileira estava desvalorizada, né? A economia, uma hiperinflação, tá? Com 200%, né, ao ano, 300% depois. Então, enfim, né, é um processo de muita crise, né? E aí o Sarney vai fazer vários, e aqui do ponto de vista econômico, né, o Sarney vai fazer vários planos políticos, tá certo? Então, qual o intuito do Sarney, né? Era combater a inflação, lógico, e também levar o Brasil a um processo democrático, né? Eram os dois grandes planos do governo do José Sarney. E aí, no plano econômico, ele vai fazer o plano cruzado, é o primeiro plano econômico dele. Ele vai substituir aí o cruzeiro com o corte de 3 zeros. Aí tem a moeda, né, a nota. Não deu tempo de imprimir e é sinal de um país em crise, né? Então, olha só.
100 mil cruzeiros, a nota tem 100 mil cruzeiros, corta os 3 zeros, tá? Então ela é de 100 cruzados, tá certo? Era uma forma de tentar valorizar a moeda. Enfim, não deu muito certo. Congelamento de preços, então as empresas, né, o comércio não poderia subir os preços, tá? E vai estabelecer o seguro-desemprego também, né? Então, o desemprego em alta era uma forma de gerar, né, fazer com que a população não sofresse tanto. E aí, claro, muitos estabelecimentos vão ser fechados, tá certo? Ó, esse estabelecimento foi interditado pela SUNAB por estar praticando preço acima do autorizado. Então, olha só, né? Nesse período, gente, coisas interessantes, né? Algumas observações. Início das compras de mês vão surgindo porque as pessoas não aguentavam entrar em um supermercado, por exemplo, na prateleira ia estar um preço e quando ele chegava no caixa já tinha aumentado, né? Então a inflação aumentava meio que a todo momento, né? Toda hora estava aumentando. Então os preços subiam várias vezes ao dia, né? As notas que foram usadas foram as do Cruzeiro, como eu mostrei para vocês. Então o plano cruzado, ainda sobre o plano cruzado, né? É, vai afetar grandes empresários, tá certo? Hiperinflação, né? A gente está falando de hiperinflação. Vai faltar alimentos nos supermercados e os empresários passam a cobrar o ágio, porque, na realidade, muitos empresários, principalmente supermercados, vão esconder, né, os produtos, tá certo? E aí, quem tinha condição e precisava daquele produto, pagava o ágio, agilizar o produto, e pagava um pouco mais, tá certo? Enfim, e aí o Sarney vai criar, por exemplo, os fiscais de Sarney, né? Eles usavam um botãozinho, né? E aí qualquer pessoa poderia ser, né? E um supermercado que subisse o preço, alguém ligava, né, para o governo e denunciava. E por isso que vai faltar produtos nos supermercados, né, alimentos, porque não dava, né, não tinha como vender por o preço que o governo queria. Inflação, hiperinflação. Tá certo? Sarney, que é o povo vigiando o dragão, dragão, no caso, o mercado, né? É isso. Aí vamos ter também o Plano Cruzado 2. O Plano Cruzado 1 foi um fracasso, tá certo? Então, olha só, já é diferente, né? Ó, descongelamento de preços de produtos essenciais, aumento das taxas para a compra de cigarros, bebidas, energia e gasolina, gatilho salarial, ou seja, se a inflação subisse 20%, o salário subia 20%, tá certo? Era assim. Com o fracasso do Plano Cruzado 2, o ministro Dilson Funaro decreta moratória, ou seja, vai suspender o pagamento dos juros da dívida externa, faltou um X ali, mas enfim, mais um plano fracassado, não deu, né? A inflação subia várias vezes durante o dia, como aumentar o salário várias vezes durante o dia, né? Não deu muito certo, tá, gente? O segundo plano Sarney. Vão ser vários planos, tá? Em 87, o plano Bresser, né, que era o Luiz Carlos Bresser, né? Novo congelamento de preços, ó, mais do mesmo, né? Parece muito o plano Cruzado 1, né? Novo congelamento de preços por 3 meses, né? Basicamente é que o plano durou. E fim do gatilho salarial, né? Então, a inflação, olha só, o recorde de inflação, 365% ao ano, né, em 87. Então, não estava dando certo, não estava conseguindo controlar a inflação, tá certo? Outro plano é o plano verão, o ministro agora é outro, né, o Maílson Ferreira da Nóbrega, novo congelamento de preço, aumento de juros, substituição da moeda com corte de 3 zeros, do cruzado para o cruzado novo. Não deu tempo também as primeiras notas serem impressas, né? Olha, 1.000 cruzados é um cruzado novo, né? Os planos econômicos do governo Sarney foram um verdadeiro fracasso. Além de não recuperar a economia, houve um aumento extremo da inflação, do desemprego e das desigualdades sociais. Na economia, o governo Sarney foi um verdadeiro fracasso. É isso. E algumas outras questões, né? A questão 4, né, desse vídeo, né? Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em dois, tá, gente? Economia e política, tá certo?
essa aula, né? Então, olha só. Os anos de 1980, chamados por alguns economistas brasileiros de a década perdida, foram marcados por grande estabilidade econômica, inflação, desemprego, redução salarial e queda das exportações. Em paralelo à abertura política, esse período é marcado pelos lançamentos de uma série de planos econômicos, mais ou menos ortodoxos, que visavam recuperar a estabilidade econômica e deter uma inflação galopante. O primeiro desses planos econômicos, que combinou uma política de intervencionismo estatal, congelamento de preços e salários, com a política de juros altos para conter a demanda, foi denominado, dá uma pausa aí, né? No caso, gente, é o plano cruzado, tá? Plano Collor não é plano verão, no final, não foi o primeiro, né? Plano real só na década de 90, tá certo? É o plano cruzado, ok? Questão 5, neste momento estamos passando de um estágio emocional para um estágio racional. Em fevereiro, a inflação mais a correção monetária estava nos conduzindo para uma situação na qual o Brasil seria um país absolutamente ingovernável. Naquela ocasião, fizemos o que achamos que deveria ter sido feito, sem levar em consideração os custos políticos das nossas decisões, e sim o bem do povo. Uma vez anunciada a reforma econômica, o que se viu foi uma extraordinária adesão popular. Não podíamos antever que a reação seria tão favorável. O povo tomou consciência da cidadania. Então, a gente está falando basicamente que a população apoiou, né, o plano de Sarney, né, do governo Sarney, tá? Por um momento, tá certo? Então, olha só. Nesse trecho, o entrevistado faz referência à reforma econômica conhecida como política do feijão com arroz, que previa uma redução da intervenção do Estado. Não, né, que o Estado estava intervindo, olha só. Então, não é a letra A, tá certo? Plano cruzado, que adotou medidas heterodoxas, como congelamento de preços e o gatilho salarial, visando o controle da inflação. Pode ser que seja a letra B, né? Então vamos... Plano SALT não é, né? Olha só, não é plano SALT. Plano SALT é do governo Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra. Plano Verão, que combinou medidas ortodoxas e heterodoxas, também não, né? Então, é a letra B, tá, gente? Plano cruzado, que adotou medidas heterodoxas, com o congelamento de preços, o gatilho salarial, visando ao controle da inflação. Só estou em dúvida se é heterodoxas mesmo, né? Se não, é só essa palavrinha, tá? Mas é a letra B, tá, gente? Plano cruzado ainda sobre o início do governo do José Sarney. Para finalizar, questão 6 aí, né? O governo José Sarney caracterizou-se como um governo de transição democrática. Foi responsável, entre outras, pelo estabelecimento de eleições diretas em todos os níveis. Na esfera econômica, esse período foi marcado por, né, altas taxas de inflação e vários planos econômicos, como o Plano Cruzado, além da moeda nacional perder 3 zeros e passar de cruzeiro para cruzado, todos os preços ficaram congelados por um ano, o que ocasionou falta de mercadorias e produtos que só eram oferecidos mediante o pagamento do ágio, né? Então, basicamente, o que aconteceu nos planos econômicos do governo de José Sarney é o que traz a letra A, tá certo? Vamos aí pela letra B, né? Só para a gente discutir. A transição pacífica para um governo com características democráticas refletiu positivamente na nossa economia, né? Positivamente, não refletiu, né? Pelo contrário, a gente estava vivendo ainda as heranças, né, do milagre econômico, tá certo? Letra C, com o Plano Bresser, em junho de 87, o poder aquisitivo das camadas populares aumentou. Totalmente errada, né? A letra C. D, o Plano Verão, em janeiro de 89, precedeu a uma nova troca de moeda. O cruzado foi substituído pelo cruzado novo, pelo ministro da Fazenda, Dilson Funaro, o que acarretou prejuízos para a economia, né? A nova foi no Plano Bresser, né? Não foi no Plano Verão. E não era o Dilson Funaro, né? Acho que tinha alguma coisa a ver com Nobre, tá certo? Letra E, o resultado de todos os planos editados desde fevereiro de 86 até janeiro de 89 foi positivo. Não foi positivo, né? Foi negativo. O governo Sarney termina no plano econômico com um verdadeiro fracasso na economia. No plano político, sim, tem seus ganhos positivos, com certeza, por causa da Constituição de 1988, tá certo? Então, essa é a primeira parte da aula, o primeiro vídeo, tá certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida,
é só mandar uma mensagem, perguntar, certo? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.